Glória a Deus. Aos queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Queridos, recebam a paz do Senhor. Maravilha, muito bom estar com vocês em mais uma oportunidade. Quero aqui louvar a Deus por essa igreja linda e amada, de pessoas que amam a Deus, tem um coração, os corações fervorosos para o Evangelho. Louvar a Deus pela vida do meu amigo particular, pastor Cristiano, obrigado, tá? Eu sei que tem tantas pessoas muito mais qualificadas do que nós para estar aqui, e o Senhor nos dará honra mais uma oportunidade, tá bom? Meu chefe, pastor Herbert, obrigado, tá? Sempre, sempre. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Prometo não enfadá-los. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós temos uma temática a ser trabalhada nesta noite. E particularmente eu gosto de temas, porque ele nos dá um norte no culto, nos dá uma proposta. A fim de ganharmos tempo, eu quero ler com os irmãos apenas o versículo 10, 11 e 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Quem achou, diga glória a Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai a uma rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias, discípulos. O que Ananias era? O que Ananias era? Isso. Olha o que ele respondeu. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender todos o que invoca teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Tomai vosso assento. Obrigado por ter nos acompanhado nesta leitura. Queridos, hoje nesta quinta-feira, nós estamos subordinados a um tema em que em sua súmula já foi muito bem definido aqui, muito bem resumido: mudança de mente, mudança de comportamento, metanoia, e por aí vai. E para esta oportunidade, Deus, Ele por bondade me confiou esse texto, que nós não lemos todo ele,
dentro daquilo que Deus me deu, me entregou, não se fez necessário ler todo o texto, mas apenas alguns versículos que nós tiramos do seu contexto, para a fim de termos uma base introdutória e passar aquilo que Deus confiou a nós, dentro dessa proposta que nos moveu da nossa casa para este lugar. Metanoia, mudança de mente. Particularmente, Deus me inspirou nesse texto, porque aqui a tratativa foi com um discípulo, alguém que já conhecia, alguém que já fazia parte, alguém que já estava no meio. Aqui essa tratativa não foi com alguém que não conhecia o Evangelho, que não conhecia a doutrina, que não conhecia a palavra. O tratamento aqui foi com Ananias, com o discípulo, acerca da obra que Deus havia feito. E ele só estava ainda focado naquilo que Saulo era antes de ter sido trabalhado por Deus. Ok? Em súmula é isso. Mas o texto ele fala de uma das figuras mais importantes. Eu colocaria entre os apóstolos o mais importante do Novo Testamento. Aí alguém pode me perguntar, mas pastor Silas, e Jesus? Jesus não entra em competição com ninguém. Jesus não entra. Até porque a minha expressão é, Paulo foi a figura mais importante no contexto do apostolado do Novo Testamento. Eu não disse que ele é. Jesus não foi, Jesus é. Pegou a diferença? Hebreus capítulo 13, versículo 8. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não existe o verbo no pretérito para se referir a Jesus, no sentido do que ele fazia. Jesus faz, Jesus é. Então Jesus não entra em níveis de competitividade com ninguém. Mas Paulo foi autor de 3 epístolas. Se considerarmos, Hebreus, na autoria de Paulo, diríamos 14. Mas prefiro dizer 13 epístolas. Paulo foi responsável, pelo menos, de 75% do Novo Testamento, tá? Paulo foi uma figura muito importante, foi um dos maiores, ou o maior evangelista. Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, que teve como mestre Hillel, o maior mestre, ou um dos maiores mestres da história. Mas a questão é, quem era esse homem antes de ser trabalhado por Deus? O texto, capítulo 9, o versículo 1 explica quem era ele antes do mover de Deus. Quem era Paulo antes do mover de Deus? Nós lemos muito sobre o Paulo das 3 viagens missionárias e da última viagem a Roma. Nós lemos muito sobre o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 13 da sua primeira viagem missionária. Ele foi fruto da oração da igreja, lá no capítulo 13 de Atos, diz assim, olha, a igreja que estava em Antioquia, havia muitos profetas e doutores, a saber, Simeão chamado Nirge, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e a Saulo. Servindo eles ao Senhor, orando e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Nós conhecemos Paulo como fruto da oração da igreja. Nós conhecemos Paulo como autoridade logo na sua primeira viagem missionária, quando se levantou Enigma, traduzindo seu nome Bar Jesus, ou feiticeiro, atrapalhando a pregação do apóstolo Paulo, que já estava convencendo o procônsul Sérgio Paulo. Ouvindo a palavra do Senhor, Paulo deu uma palavra de juízo àquele rapaz, àquele jovem usado pelo inimigo, que estava atrapalhando. Filho do diabo, cheio, essas foram as palavras de Paulo, filho do diabo, cheio de toda a malícia e engano, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor, ficará cego por algum tempo. Nós conhecemos o apóstolo Paulo, autor das epístolas. Nós conhecemos o apóstolo Paulo em suas viagens para a Ásia Menor. Nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo quando Deus o deixou pronto. Mas quem foi Saulo antes de tudo isso? Alguém que os crentes da época não davam nada por ele. Tanto é que ninguém imaginava naquilo que Deus, ninguém pensava, ninguém parou para pensar
naquilo que Deus podia fazer na vida de Paulo. Tanto é que nós temos aqui as declarações do discípulo Ananias. Que o mesmo texto do capítulo 9 diz quem era Paulo. Quem era Paulo? Era alguém que respirava ameaças e mortes contra a igreja do Senhor Jesus. Ou seja, essa questão de respirar, ou esse termo respirar, vem do sentido de que a vida de Paulo era em torno de uma perseguição. Paulo, ele como fariseu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, como ele mesmo diz, circuncidado ao 8º dia, né? Como ele fazia parte do farisaísmo, zeloso da lei, perseguidor da igreja, a vida dele era em torno de perseguir, maltratar, achando ele que estava brigando por uma boa causa. Era essa a vida dele, foi em torno disto, ou boa parte, de perseguir, matar. Pegava cartas, autorizações. Só que o céu não vê o homem como nós vimos. E aí a gente vai começar a entrar em choque, porque a nossa visão é sempre uma visão do momento. Mas Deus, quando olha uma casa, Deus, quando olha um homem, Deus, quando olha uma mulher, Deus, quando olha uma família, Deus não faz a sua análise pelo momento que aquela pessoa vive ou pelo momento que a pessoa está. Deus olha com perspectiva de futuro. Deus olhou para Paulo e eu penso assim, olha, o mesmo Paulo que leva a sua vida em torno de morte, perseguir, matar, o céu já estava na mira dele dizendo, esse mesmo vai doar sua vida para o evangelho. Esse mesmo vai doar sua vida. Alguém está olhando Paulo com cartas, foi o Saulo, né? Que também se chamava Paulo. Deus não trocou o nome dele, né? Também se chamava Saulo. Ele está vendo com cartas nas mãos, com autorização para prender e matar aqueles que ele encontrasse, os cristãos pelo caminho. O mesmo céu não estava vendo Paulo só com aquela carta na mão. Quem é crente não tem a mente transformada, renovada, para entender que Deus não olha uma obra e analisa só pelo momento, pelo futuro. Só vê Saulo como assassino, só vê Saulo com aquela carta na mão. Mas Deus já estava vendo ele escrevendo a carta de Filipenses. Deus já estava escrevendo. Hoje ele tem carta de morte, mas amanhã ele vai ter carta de vida. Regozijai-vos no Senhor. Outras vezes vos digo, regozijai-vos. O mesmo que estava com uma carta para matar, era o mesmo que em prisões escrevia a carta para edificar. Tem alguém me ouvindo aqui? Diga glória. O mesmo, só que a graça é interessante e com muita dificuldade de ser compreendida para muitos que tem bloqueio na mente. Olha só, uma das coisas que o inimigo tem feito é colocar muito bloqueio na mente. É por isso que Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo, porque mente bloqueada nunca estará pronto para ter renovação. Eu vou repetir, mente bloqueada nunca estará pronta para receber uma renovação, chefe. Nunca estará pronta. Porque, irmãos, o evangelho é o lugar aonde tudo é possível acontecer de sobrenatural. Aqui, Deus transforma assassino em pastor. Deus transforma bandido em pregador. Aqui, irmãos, é onde Deus pode fazer tudo. E qual a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é analisar pelo momento. E Deus está dizendo, enquanto tiver Ananias que só olha para o passado, eu não vou trazer os Paulos, que eu tenho uma grande obra. Eu preciso trabalhar em Ananias primeiro. Primeiro eu vou trabalhar em Ananias, para depois eu começar a trazer os Paulos. Tem alguém recebendo essa palavra de Deus aqui? Então olha o conceito. O homem que matava, que
doava a sua vida no sentido de perseguir, prender e matar, é o mesmo agora está edificando um carro. Só que Deus já tinha um caminho para Paulo, o caminho da graça. E detalhe, irmãos, sabe qual o sentido extraordinário para a graça? Porque a graça nos nivela. E se você não tiver a mente renovada, nunca vai entender isso. Mente bloqueadas, mente de Ananias, me permita, eu não vim aqui, para te bater, eu vim aqui para pregar uma palavra para abrir mais um pouco a nossa mente, uma palavra para nos motivar. Mente de Ananias nunca vai entender o que é a graça. A graça nos nivela. A graça, irmãos, não vê um melhor do que o outro. Não. Aqui não tem ninguém bonzinho. Não. Aqui a graça nos alcançou. Tem gente aqui, irmãos, que o céu olhou e falou assim: olha, você na sua casa é o esquisito, mas eu quero você. Tem gente que, é verdade. Tem gente que era esquisito da sua casa. Tem gente aqui que olha para ela mesma no espelho e nem você se entende e se suporta, mas a graça escolheu você. Sabia? Todo grupo, já reparou como que é os grupos, os departamentos? Sempre tem um complicado, sempre tem um estranho, mas a graça escolheu o estranho. Vai entender. A graça que escolheu aquele que ri, a graça que escolheu aquele bem-humorado, a graça escolhe o estressado, o problemático, o estranho. Sabia? O bipolar, a graça escolhe todos. Sabe por quê? Porque o sangue da graça não faz acepção de pessoas. Você pode receber isso aqui. E tem gente, irmãos, quer dizer, irmãos, eu como pastor de igreja, entra cada gente lá que eu oro, fala: Jesus, tem misericórdia. E Deus fala assim: isso aqui é a porta da graça. A porta da graça. A graça, você olha assim: Senhor, é tão esquisito, esse rapaz aí. Mas Jesus fala comigo: eu escolhi ele, trata dele. E detalhe, a graça é assim: se não treinar aqui, não tem céu para ninguém. Se não treinar aqui, não tem céu para ninguém. Se não dá certo aqui, não tem céu para ninguém. Você pode levantar as mãos para receber essa palavra? Segura na mão de quem está do seu lado e fala assim: se acostuma comigo. Fala: pode desbloquear a mente. Porque se não treinarmos aqui, não dá céu para ninguém. Não dá céu para ninguém. Metanoia é entender, é ter a mente transformado, que o céu, ele escolhe quem ele quer, do jeito que quer. A obra é dele, quem faz é ele, quem age é ele, quem detém todo o poder é ele. Ele é o oleiro e nós somos os vasos. Quem recebe essa palavra? Deus pegou Paulo pelo caminho. Quem não tem a mente, quem tem a mente bloqueada, não tem a mente renovada. Mudança de pensamento é pensar como Cristo pensa, raciocinar como Cristo pensa. É claro, evidente que isso não é na totalidade, porque Paulo fala: quem conhece a mente de Deus? Mas quando você começa a ter a mente transformada, você começa a pensar como Cristo pensa. Quem nunca teve encontro com Cristo no caminho da graça? Tinha gente, irmãos, aqui. Tinha gente aqui que o caminho era o pagode, o caminho era o funk, o caminho era a balada, o caminho era as farras da vida, eram as antigas via soul. Só que a graça foi lá no pagode. Está entendendo isso? É você ter a mente desbloqueada para entender. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida desse que está me dando trabalho hoje. E eu vim profetizar que quem está te dando trabalho hoje, Deus vai pegar no caminho da graça. Deus vai pegar no caminho da graça. E o que eu vou falar é espiritual. Coloca a mão na tua mente para entender que Deus faz a obra do jeito que quer, da maneira que quer e do jeito que Ele decidiu fazer. Isso é metanoia. Fala assim: está na hora de mudar de conceito. Está na hora de mudar de pensamento. Fala: a graça não é só para você. Fala: a oportunidade não é só para você.
Olha que interessante. Caminho de Damasco, pastor. Paulo estava caminhando com o conceito: vou perseguir, vou matar. Aí o texto diz que de repente veio um clarão, envolveu. E eu acho interessante que o texto diz assim: olha, caindo em terra, ouviu a voz. Caindo em terra, ouviu a voz. Se você não entender ou não tiver a mente renovada, desbloqueada, para entender que quando Deus quer tratar com o homem, Ele permite queda. E nem toda queda vem do diabo. Porque o diabo dá queda para humilhar, Deus dá queda para transformar. Essa queda de Saulo não foi produzida por Satanás. Essa queda foi o próprio Deus. E tem hora que a gente está com a mente tão bloqueada, não está renovado, que a gente ora para Deus tratar com pessoas, quando nós não estamos preparados para ver o tratamento de Deus. Aí por isso que Deus não trata. Primeiro Deus se prepara para você entender que tem queda, que não é Satanás, tem porta que fecha, que não é o diabo, é Deus dizendo: eu vou encontrar com ele no caminho da graça, mas eu trago para minha presença, eu trago para minha presença, eu trago para minha presença. Eu não sei quem pega essa palavra, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que vai permitir algumas quedas daqueles que estão afastados da tua casa, mas Ele vai trazer para o altar. O que Paulo não ouviu em pé, ele ouviu. E agora, para a gente entender que quando Deus quer fazer, Deus derruba. Porque a gente só tem um conceito que Deus só levanta. Levanta, levanta, levanta. Deus vai levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Não, quando é necessário Ele tratar, Deus derruba. E eu gosto dessa expressão: caindo em terra, ouviu a voz. Só que o que Ananias não entendia é que enquanto o conceito... irmãos, isso aqui é para quem está ligado no culto para pegar. O que Ananias não entendia, que enquanto o conceito dele, de Paulo, era sobre o passado, Deus já estava trabalhando em Paulo no presente. E sabe qual é o nosso problema? A gente determina sobre pessoas, define, bate o martelo e diz: e Deus fala: por enquanto. O que Ananias não sabia era que Saulo já estava sendo tratado, porque o próprio Paulo, em Gálatas, ele diz assim: olha, a mim aprove o Senhor. O homem com um currículo fenomenal. Daria para a gente pregar 1 hora sobre o currículo do apóstolo Paulo. Ele fala assim: olha, a mim me prove ao Senhor, que me escolheu desde o ventre da minha mãe pela sua infinita graça. É possível que nós mantenhamos, ou estamos com conceitos sobre pessoas, ou já definimos, já batemos o martelo final, pessoas que estão exatamente na olaria sendo trabalhadas. Então qual é o problema? O problema não é só tratar com Paulo, o problema é tratar com Ananias, que está na igreja, ainda não conhece o poder transformador de Deus. E Deus está dizendo: eu não te chamei para ser Ananias. Ananias só olha para o passado, mas eu te chamei para ser a igreja de Antioquia, que coloca as mãos, ora e fala: vai fazer a obra, porque tu és vaso escolhidos.
Olha para quem está do lado do seu irmão e fala assim: olha, Deus não te chamou para ser Ananias. Deus não te chamou para ser Ananias. Ananias está na igreja, Ananias vem para a escola dominical, Ananias canta no conjunto, Ananias faz tudo. Ananias só tem dificuldade de reconhecer que Deus transforma, que Deus cura, que Deus liberta. A mente de Ananias é bloqueada. Só que nessa quinta-feira de metanoia, é Deus dizendo: eu estou mudando o teu conceito sobre pessoas, eu estou mudando o teu conceito sobre o evangelho, eu estou mudando o teu conceito. Quem recebe essa palavra? Meu Deus, estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Um Ananias vai falar: eu não creio que Deus liberta o homossexual, eu não creio que Deus liberta o traficante. Um Ananias vai falar: eu não creio que Deus faz isso, eu não creio que Deus vai na boca de fumo, eu não creio. Ele é assim. Mas você não é Ananias. Você fala: eu creio na restauração, na transformação, porque o evangelho faz. E a gente precisa entender. Olha o trabalho. Deus teve trabalho para mandar Ananias ir. Porque depois que Deus tratou com Saulo no caminho de Damasco, quando ele caiu, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, porque tu me... Aí ele, em chão, ele conversa com o pai: quem é tu? Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Ele estava pensando que estava perseguindo a igreja, mas estava perseguindo o próprio Cristo. Olha como o trabalhar começou. Levantou sem ouvir nada, sem enxergar nada, melhor dizendo, sem enxergar nada. O que eu vou fazer? Vai, porque eu te direi o que será feito. Agora, quem saiu para ser algozes, para ser assassino, já está indo como servo. Não tem aquela pessoa que a gente olha e fala assim: olha, não dá. Deus fala: vou fazer servo. Sabe por quê? Porque quando chega na olaria, não tem vaso brabo. Na olaria tem um oleiro especialista para trabalhar. Agora ele está na casa de Judas. Olha como Deus está fazendo, agora ele está orando. Quem diria? Paulo orando. Ananias não entende isso. Ananias está na igreja, mas não entende que Deus pode botar Paulo para orar. Porque o conceito de Ananias é estar preso no passado. Detalhe: o maior trabalho de Deus é pegar crentes e colocar na obra do que Ele pode fazer, tanto no presente quanto no futuro. Ananias tem a mente cativa, precisa ter uma renovação de mente. Ananias precisa entender que o evangelho é muito mais do que ele pensa. Poder transformador. Não tem barreiras para o evangelho. O que Ananias precisa entender, olha para cá, que Deus não olha só para o atual momento, Deus olha para o futuro. Irmãos, olhando para o atual momento, quem era Moisés? Um assassino, fugitivo, mas na visão do céu, libertador de Israel. Olhando na visão humana de uma mente bloqueada, sem renovação, quem era Gideão? Pobre. A tribo Manassés, mais pobre, menor. Mas na visão de Deus, vai libertar Israel com 300. Vai bater recordes.
Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus para profetizar aqui. Quem olha para a tua casa, quem olha para a tua família, quem olha para a situação, já definiu. E o céu está dizendo: vai ficar com a mente de Ananias, preocupado com o que falaram, com o que definiram, ou vai crer na obra, ou vai crer no meu poder, ou vai crer no meu mover. Quem recebe essa palavra é Deus dizendo: enquanto tenha gente aqui com as mãos levantadas, eu já estou trabalhando em quem a sociedade falou não vai chegar. Agora está orando. Eu não sei, mas Deus está me mostrando que vai colocar alguém de joelho na tua casa. E isso é fácil para Deus. Eu estou sentindo a graça. Colocar alguém que está afastado de joelho é fácil para Deus. A tarefa para Deus agora é desbloquear a tua mente, para você entender que Ele é poderoso para fazer isso. Porque a maior estratégia do inimigo é bloquear a nossa mente. Se ele bloqueia a nossa mente, ele paralisa a nossa fé. Se ele bloqueia a nossa mente, ele paralisa o nosso mover de crer, a nossa ação. E Deus está dizendo: eu estou renovando a tua mente. As promessas estão de pé. Eu queria, sinceramente, eu queria trocar de lugar com você. Eu queria que você viesse para cá pregar, só para eu estar onde você está, para eu ficar de pé e levantar as duas mãos para receber essa palavra. Eu queria. Se eu pudesse, é porque eu não posso agora. Eu estou como pregador, como profeta, mas se eu estivesse no teu lugar, eu levantaria as duas mãos para receber. Deus falou assim: olha, desbloqueie a mente da estatística, da crise, porque todas as promessas estão de pé. Não há impossibilidade. A crise não dita na tua vida. Os Ananias não determina. A última palavra não vem da terra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Deus tem promessa para levantar tua casa, para levantar tua família. Os teus projetos vão permanecer de pé. A obra é dele. Agora Deus chega para Ananias. Saulo está orando, jejuando na casa de Judas. Agora a voz de Deus vai para Ananias. Ananias, vai a uma rua chamada direita. Procure por um homem de Tarso chamado Saulo, porque em visão ele via. Olha como as coisas de Deus são alinhadas. Trabalhou em Paulo, transformou, porque Saulo precisava de uma transformação total. E Ananias era um religioso. Deus transforma Paulo e trabalha no religioso. Porque tem gente que vem, mas é religioso. Vem por tradição. Vem por costume. Vem porque é simpatizante. Deus ama os simpatizantes? Amam. Mas a adoração é recebida por verdadeiros adoradores. Deus precisou trabalhar no religioso. Deus precisou transformar agora o religioso em crente. Ananias, oi Senhor, vai a uma rua chamada direita. Irmãos, olha os detalhes que Deus está dando. Só isso já era o suficiente para isso, sem questionar. Porque o religioso, ele não é flexível. Tudo ele questiona. Reparou? A sua espontaneidade de adoração incomoda o religioso. Porque o religioso, Deus para ele está numa caixinha. Deus tem que fazer assim. Deus tem que caber na cartilha dele.
Deus tem que ser entendido no conceito dele. Religioso é assim. Só que Deus não se prende ao religioso. Deus trabalha com vaso. Não. Vou repetir. Deus não se prende ao religioso. Deus trabalha com vaso. Ananias, vai a uma rua chamada direita. Você vai encontrar para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E em visão ele via que o homem chamado Ananias entrava aqui, colocava as mãos sobre ele e ele voltava a ver. Irmão, se é um crente, gente, eu recebi uma palavra de Deus. Deus falou comigo. Deus me deu a missão. Mas o religioso de Ananias, Senhor, quantos males, eu ouvi falar quantos males esse homem tem feito aos santos de Israel. E quantas vezes ele prendia os teus servos para maltratar. E detalhe, ele tem cartas de autorização para prender, maltratar e matar crentes. Só faltou ele falar na questão de Estevão, né? Só faltou isso. Aí tá pensando que Deus vai se prender uma mente bloqueada? Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Quem quer ter mente renovada, caminha. Mas Deus não prende a mente bloqueada, não. Tá pensando que Deus vai falar assim: aí, Ananias, você tá certo, realmente. Olha pra cá, quem me ouve, diga amém. Olha como Deus não se prende ao religioso com a mente bloqueada. Você está pensando que Deus vai falar assim: Ananias, tá bom, Ananias, eu concordo com você, Ananias. Ananias, vai. Em outras palavras, eu não sei para você, Ananias, mas para mim é vaso escolhido. Deus não se prendeu à mente pequena, à mente bloqueada, à mente do passado de Ananias, para determinar se usaria ou não Paulo. Olha para cá, Deus não se prendeu à mente bloqueada, à mente passada de Ananias, à mente do religioso, à mente travada, para decidir se usaria ou não Paulo. Ele está dizendo: Ananias, renova a tua mente, abra a visão, muda de conceito, porque eu tenho um poder para fazer, para transformar, para levantar. Para você pode não valer nada. Você está preso, Ananias, no passado. Eu já tenho um futuro preparado para Paulo. É vaso, é vaso, é vaso. Quem pode levantar as mãos? Deus não está se prendendo à opinião que estão tendo sobre a tua casa. Deus não está se prendendo à opinião que estão tendo sobre a tua família. Deus não está se prendendo às opiniões que estão tendo sobre o teu filho. Deus já determinou. A família dela é escolhida. A família dele é escolhida. Alguém olhou para o teu filho e falou: dá trabalho. Alguém olhou para a tua família e disse: não vai chegar a lugar nenhum. Mas a visão de Deus é: já está escolhido, já está escolhido, já está escolhido. Já. Quem recebe essa palavra, fica de pé. Olha para cá. Qual é a maior lição? Não fica cativo, ou não permita que a sua mente fique cativa pelo que dizem sobre o atual momento da tua casa, da tua família. Deus te trouxe aqui para renovar a tua mente. Em qual sentido? O evangelho é mais. Poder do evangelho. No grego, recebereis poder, dunamis, dinamite. Não tem barreira que o evangelho não quebra. Geográfica, cultural, racial, não tem barreira. Espiritual. Eu estou dizendo: renova a tua mente.
Tem gente colocando um evangelho empobrecido na nossa mente e dizendo, até aqui Deus pode, aqui Deus não pode. Esse vai, esse não vai. Isso aqui já está condenado. Deixa eu falar uma coisa. O único que biblicamente está condenado, se você não pegar essa, não pega mais nada. O único que biblicamente está condenado é Satanás. E a vergonha dele, a frustração dele. Porque eu penso que quando o homem foi feito de barro, eu penso que Satanás riu, debochou, fez pouco caso. Olha como eu era. Tá vendo? Porque Gênesis capítulo 2, versículo 6, diz assim, olha, e subiu um vapor da terra, e Deus formou o homem do pó da terra. Eu imagino Satanás dando risada. Ah lá, me perdeu, me expulsou, agora tá aí, ó, com esse boneco de barro. Mas qual é a vantagem? Barro é moldável. Tá entendendo isso? É por isso que tem Jeremias 18. O homem se quebra, se quebra, se quebra. Na mão do diabo, quebrou, não presta mais. Ele joga fora, porque o diabo tem lixeira. Agora na mão de Deus, o homem se quebrou, vem para a olaria, eu te trato, eu cuido de você. Tá entendendo? Então não se prenda à mente religiosa. Deus te trouxe aqui nesta quinta-feira para te dizer, a tua mente tem que ir mais além. Não aceita a palavra que determinaram sobre a tua casa, sobre a tua história. Já condenaram, já concretizaram, acabou. Eu vim aqui com uma palavra profética dizendo que Satanás perdeu hoje, que a tua casa está de pé, a tua mente está desbloqueada, a tua mente não está cativa, a tua mente não está presa. Você é mais daquilo que falaram, você não é isso que estão dizendo, você é alguém que tem a promessa do Pai sobre a tua casa. Coloca a mão na tua mente agora. Agora, já estou terminando, 12 minutos. Eu não sei quem está crendo nessa ação profética, mas enquanto tem gente aqui com as mãos na cabeça, Deus está dizendo, todo bloqueio psicológico, religioso, toda mente travada, produzida por palavras, produzida por sentenças malignas, diabólicas, toda doença psicológica, todo trauma, toda mente travada no passado, paralisada no passado, a unção de Deus que despedaça jugo está caindo agora, e só vai se ligar agora quem tiver conectado na dimensão celestial. Está caindo sobre a tua mente agora e está dizendo, esse trauma não é maior do que a promessa, esse ocorrido não é maior do que a palavra que sobre você está liberada. Você pode estar dentro de um vento, você pode estar dentro de uma situação, mas a tua casa tem uma palavra da parte de Deus, e Deus é fiel para cumprir. Enquanto eu estou profetizando aqui, eu estou escutando barulho de corrente quebrando na mente. É Deus dizendo, Satanás usou aquela boca para falar que você não é ninguém, e que não vai chegar no lugar nenhum, e que vai morrer nessa situação. Mas aqui Deus está usando a boca desse vaso para te falar, você não é o que estão dizendo, você já é o que o céu determinou. Quem recebe? Segura na mão do companheiro e fala assim, olha, Deus falou que você é um vaso escolhido. Fala, você está proibido de se preocupar com o que Ananias ainda pensa a seu respeito. Ananias te conheceu no passado. Não, eu queria mais participação. Fala assim, você está preocupado, você está proibido de se preocupar com o que Ananias falou a seu respeito. Fala, dá um jeito de desbloquear esse pensamento. Fala, foca naquilo
que Deus já determinou ao teu respeito. Pastor, e o que Deus determinou ao meu respeito? É vaso, é escolhido, é escolhida, é escolhido, é escolhida. Só quem recebe essa palavra levanta a mão para adorar Ele.